Muito bem, estamos abrindo aqui agora o espaço de entrevistas. Nosso convidado hoje, o João Pedro Valandro Bertani, que está participando da programação e vai falar com a gente durante 30 minutos sobre seu plano de governo, sobre questões da comunidade. Por quê? Porque uma campanha eleitoral é o momento que as pessoas reivindicam, trazem informações, ajudam a dar uma linha de governo para quem assume uma prefeitura. Então nós teremos, só para orientação, João Pedro, a organização, uma saudação de 1,5 minutos, o tempo de resposta é de 2 minutos, vai ficar um cronômetro ali que você vai ver, e o tempo livre no final de 5 minutos para as considerações que você quiser fazer. E o encerramento, então, que eu farei de 1 minuto. Então, é isso que nós temos aqui, já fizemos ontem com o Douglas Fontana, e hoje estaremos aqui, então, com a participação do João Pedro. Ele vai também participar aqui da programação, João Pedro. Primeiro, a sua saudação. Muito bom dia, Espumoso. Quero saudar aqui a Ti Verde pela iniciativa. Já diria Thomas Jefferson: se tivesse que optar entre um governo sem imprensa e uma imprensa sem governo, não vacilaria em optar pelo último. Então, saudar aqui, enaltecer a iniciativa da Rádio Líder, em fortalecer a democracia e mostrar ao povo de Espumoso os nossos projetos, quem tem as melhores ideias, quem tem o compromisso em fazer com que Espumoso tenha um novo modelo de desenvolvimento econômico, porque estamos comprometidos com uma nova maneira de fazer política aqui no nosso município. E eu convido a todos os nossos ouvintes para que leiam o nosso plano de governo. E quem elaborou o plano de governo não foi o João Pedro, não foi 2, 3 técnicos dentro de uma sala fechada. Quem elaborou o nosso plano de governo foi você, esposense. Foi você, dona de casa. Foi você, agricultor. E junto ao nosso plano de governo, através do diálogo com as comunidades, percorremos o interior, debatemos com a nossa cidade e encontramos, sim, as propostas que vão ao encontro dos anseios e da realidade que o nosso Espumoso precisa. Vamos juntos. Tenho certeza que Espumoso vai ler a nossa proposta, vai se identificar e vai, com certeza, enaltecê-los. Muito bem. Agora serão 10 perguntas que a gente compilou aqui com a equipe de jornalismo da rádio, e você terá 2 minutos para fazer a resposta. E a ordem das perguntas que você escolhe aí, a gente já lê para o ouvinte que acompanha o nosso programa. Queremos registrar que, como ontem, esse programa está sendo gravado em vídeo e será disponibilizado no site da rádio para as pessoas acessarem, verem o desempenho do candidato, verem a imagem do candidato. A criminalidade em Espumoso vem de fora. Qual a sua visão da eficiência do vídeo monitoramento? Eficiência, está no plano de governo a instalação de vídeo monitoramento no interior. Porque há um mês atrás o governador lançou o Plano de Segurança Pública Estadual, onde foi identificado que 85% da criminalidade do estado do Rio Grande do Sul está presente em 21 cidades diferentes. Então, o aumento do efetivo da Brigada Militar será direcionado para essas grandes cidades. Espumoso não faz parte do mapa da violência do Rio Grande do Sul, portanto, não será contemplado. Nesse sentido, na nossa cidade, teremos que combater a violência, a criminalidade com inteligência e eficiência. E o vídeo monitoramento, ela vem nesse sentido. Portanto, queremos colocar vídeo monitoramento em pontos estratégicos do interior, porque principalmente quem sofre com a violência são as comunidades interioranas, que têm o seu bem-estar abalado, tem o seu bem-estar atacado por quadrilhas que vêm muitas vezes de fora. Nós queremos levar segurança e tranquilidade ao campo, reativando a patrulha rural e que com certeza esteja integrado com a Brigada Militar da região, para que as pessoas que querem atentar contra a segurança espumosense, elas tenham conhecimento da existência dessa estrutura de vídeo monitoramento e videocâmeras que facilmente irá identificar os bandidos, para que Espumoso tenha tranquilidade. 30 segundos. Você tem 30 segundos ainda. E nesse sentido, iremos com certeza trabalhar junto à Brigada Militar para que nós possamos aumentar a questão de aumentar o efetivo. A gente sabe que Espumoso não será tão contemplado, mas quem sabe no próximo governo, essa é a nossa ideia, está no nosso plano de governo, porque nós entendemos que é necessário
fazer com que o interior esteja tranquilo. Muito bem. Vamos à próxima pergunta, João Pedro. João Pedro Valandro Bertani é o nosso entrevistado de hoje aqui na Rádio Planetário. Você julga importante uma extensão de uma universidade em Espumoso? Como faria caso eleito? É uma luta histórica, é um compromisso de luta que está no nosso plano de governo. A questão da extensão da Universidade Fronteira Sul aqui teve uma audiência no final de 2013. Nós queremos lutar, sim, sabemos da dificuldade, mas, por exemplo, Passo Fundo hoje é o polo que é, não porque tem grandes indústrias, mas sim porque é um polo educacional, tem a universidade, depois veio a questão da saúde também, está junto. Mas mais importante do que nós trazermos uma universidade federal, um campus da universidade, é termos escolas técnicas federais. Está no nosso plano de governo, nós iremos atrás de recursos para implementar em parceria com as escolas municipais aqui de Espumoso, para que a gente possa capacitar os nossos jovens junto às escolas técnicas federais. Por exemplo, a gente fala em convênio junto ao Senai, ao Sebrae, até foi falado ontem aqui. Eu quero dizer que isso também está no nosso plano de governo. E o nosso objetivo é, sim, fazer com que os nossos jovens tenham oportunidade de estudo, porque a educação é a principal ferramenta de ascensão social do indivíduo. Nesse sentido, Espumoso precisa e deve estar nos rumos, na trilha do desenvolvimento. Desenvolvimento é sinônimo de educação. Então, o campus de uma universidade federal aqui, como é a Fronteira Sul, ou daqui um pouco outras, como alguma universidade privada, nós estaremos sim lutando para que 30 seja... segundos mais. Nós estaremos lutando para que seja viabilizado. Está no nosso plano de governo. Tenho certeza que nós iremos dar continuidade a essa luta, somado aos esforços de também trazer escolas técnicas federais. Muito bem, esse é o João Pedro, que está sendo entrevistado de hoje, participando da programação. Mais uma pergunta, são 10 perguntas, e a última pergunta será uma pergunta feita pelo jornalismo, não de cunho pessoal, né, privado, mas de cunho pessoal, do que a gente ouve, do que o eleitor, do que a comunidade fala sobre o candidato, né? Como gerar emprego e renda para a mão de obra feminina em Espumoso? Que parece ser esse o maior problema que o município tem. Uma importante pergunta, porque normalmente o que acontece é a mulher ficar em casa, sendo dona de casa, muitas vezes ainda, claro que há um certo patrimonialismo existente, arraigado na nossa cultura, mas quanto a isso, eu acho que é cada vez menos. Nós queremos colocar aqui em Espumoso a sala do empreendedor, onde principalmente atende a você, dona de casa, que daqui a pouco produz comidas caseiras, produz biscoitos e que não tem um incentivo, não tem conhecimento de como pode abrir uma empresa. Você vai até essa sala de empreendedor, onde vai estar centralizado toda a documentação que você necessitaria para abrir um empreendimento local. Vamos dar conhecimento técnico, vamos fazer parcerias com, inclusive, a um banco de fomento para você fazer um financiamento. Daqui a pouco precisa de um equipamento para aumentar a sua produtividade, e através da sala do empreendedor estará integrado com um berçário industrial, onde você terá um espaço junto ao território urbano da cidade para que possa se instalar, produzir, e vamos inclusive levar informação, incentivar com que as empresas possam empregar e para que não haja esse preconceito e desvalorização quanto à mão de obra feminina. A gente sabe que no Brasil hoje a média salarial que uma mulher recebe é inferior à média que o homem recebe, mas é cada vez menos. Eu acredito no potencial das mulheres, acredito na força de trabalho das mulheres. Temos hoje a semana a presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, assumiu o judiciário. Temos grandes empresárias, mulheres aqui em Espumoso, inclusive, que tem sucesso nos seus negócios. Eu tenho certeza que as mulheres estão cada vez mais tomando nossos espaços, né, Alberto? Então, muito bem. Vão valorizar para que elas tenham o incentivo necessário. Tá certo. Vamos lá. A próxima pergunta. Nós, por sorteio, as perguntas são perguntas muito parecidas para um e outro candidato, né? Algumas variações pequenas para que o programa não se torne monótono. A próxima pergunta: qual a sua visão para a Secretaria da Agricultura? Bom, Secretaria da Agricultura não pode ser cabida em emprego, em primeiro lugar.
Secretaria da Agricultura é inadmissível que tenha 1% do orçamento hoje no município, 0,5% para o meio ambiente, mais 0,5% para a agricultura. A nossa ideia, e está no nosso plano de governo, é a fusão entre a Secretaria da Agricultura e a Secretaria do Interior, criando uma estrutura denominada Secretaria do Desenvolvimento Rural, onde muitas vezes a pessoa... A gente não sabe, muitas vezes uma estrada, Verde, ela é inviabilizada por um simples buraco ou um bueiro mal feito, uma sarjeta. E isso aumenta o custo da produção, isso aumenta daqui um pouco o escoamento da produção agrícola, e quem mais sofre é o agricultor. Então, essa superestrutura, ela terá condições de identificar os gargalos que inibem o crescimento e o desenvolvimento do campo, e ao mesmo tempo possa ela mesma ter a total autonomia e condições para fazer com que esses problemas sejam solucionados. Em parceria também com a Emater, parceria com os sindicatos, parceria com entidades ligadas ao agronegócio, para que constantemente a Secretaria possa levar conhecimento ao campo, levar produtividade rural. Porque, na verdade, hoje a gente entende que uma produção de uma pequena propriedade agrícola é uma pequena indústria. Hoje, um cara que produz, cada 800 litros de leite produzidos numa propriedade equivale a uma geração de um emprego na cidade com um salário. São pequenas coisas que daqui a pouco a gente não tem noção da grandiosidade que é o campo, e o principal motor econômico da nossa economia é a agropecuária, e nós iremos dar totais condições, viabilizando essa superestrutura na nossa administração, que é a Secretaria de Desenvolvimento Rural. Ok. O João Pedro, participando da entrevista que o jornalismo está realizando com o candidato no dia de hoje, nós levando essa informação. Essa é uma transmissão ao vivo, estamos agora com 9h58. Mais uma pergunta, João Pedro. Mais uma pergunta que o candidato... perguntas do jornalismo da emissora, né? E que a gente repercute aqui nesse programa, trazendo, então, os questionamentos de temas importantes. Temos problemas com a qualidade de calçamento em ruas do município. Qual é o seu pensamento para resolver, já que não é possível se fazer asfalto em todas as ruas do município e algumas que ainda não têm calçamento? A questão do calçamento entrou em voga, já que estão sendo conquistados pavimentação asfáltica nas principais travessas aqui no centro da cidade. Eu quero dizer que muitas, inclusive, não eram prioritárias e não seriam prioridade no nosso governo, né? Ainda mais no município onde hoje existem problemas estruturais de ordem da saúde, na questão do déficit populacional, mas nós não iremos entrar nessa questão de prioridade. Quero dizer que a questão do calçamento vai ter total apoio da Secretaria de Obras Urbanas para que seja feita a manutenção. Se possível, entendemos que a questão do terceirizado, ela é, num primeiro momento, inviável, até porque a gente quer dar transparência para o nosso contribuinte. Hoje se gasta 9 milhões por ano em serviços terceirizados, e muito é mal gasto. Então a gente não pode simplesmente dizer que vai terceirizar o serviço de obras, a questão da manutenção de calçamentos, até porque, né, a gente sabe, né, que é inviável haver, né, a pavimentação asfáltica em toda a cidade. Mas, por exemplo, na União, né, onde foi conquistada a pavimentação asfáltica, foi feito um projeto, né, no governo Ieda. Foi engavetado, no governo Tarso não levou, e no governo atual agora do PMDB foi conquistado. Então as principais vias é possível e não teve contrapartida do município. Então o que é mais importante é dizer o quê? Que nessas grandes, nos calçamentos de maior tráfego, nós iremos buscar projetos junto ao governo do estado, e nós teremos totais condições junto ao governador para que esses recursos sejam empenhados. Ok. As perguntas, 2 minutos para cada resposta. A próxima pergunta, o João Pedro participa aqui do programa, trazendo a próxima pergunta que nós faremos ao candidato. E a Espumoso tem uma carência de 500 moradias. O que você fará em termos de habitação no município? João Pedro. Muito boa pergunta. É inadmissível hoje que nós convivamos com essa triste realidade, onde há um déficit habitacional que cada vez mais aumenta. Então, nossa proposta é a aquisição de um terreno para loteamento habitacional. A área, inclusive, nós já identificamos, que é ao lado da São Valentim, onde tem, inclusive, uma
uma espécie de extensão da área rural, e só existe isso porque o plano diretor do município não foi aprovado. Então a gente quer dialogar com a Câmara de Vereadores para nós entrarmos num denominador comum junto às áreas de interesse público, definir o plano diretor do município, aprovando o plano diretor do município, definir as áreas de interesse público e a partir disso fazer o loteamento habitacional. Mas esse é um problema permanente, porque daqui a um pouco os filhos casam, crescem, né, Verde? Precisam de uma moradia. Então a gente quer criar um fundo habitacional. A gente vai criar o fundo, claro que em 4 anos o fundo não terá o valor suficiente daqui a um pouco para ele próprio gerir recursos de modo a construir novas casas, mas nós iremos dialogar junto à Caixa Econômica Federal, junto ao Governo Federal, o programa Minha Casa Minha Vida, para que a gente possa viabilizar esse empreendimento. Não é possível que nós temos debaixo do nosso nariz a realidade com que casas, inclusive na Arroio, com 20 pessoas morando sob o mesmo teto. Isso não é digno. E nós, do nosso governo, a nossa prioridade é combater esse déficit habitacional, dialogar junto à cooperativa habitacional para que nós possamos dar prioridade às pessoas de menos recursos e sim, o sonho da casa própria possa ser conquistado. Ainda lhe faltam 4 perguntas, tire a próxima. O João Pedro participando, é o entrevistado de hoje, deste bloco de entrevistas que a gente fala com os candidatos, perguntas que a imprensa, o jornalismo aqui da emissora. Como fazer um cadastro eficiente dos pacientes atendidos na saúde pública para evitar que as mesmas pessoas sempre estejam no posto de saúde? De forma a distribuição de medicamentos, como melhorar. Espumoso tem um orçamento de 6,5 milhões ano à saúde, o que daria cerca de 27 mil a cada dia útil. Muito boa pergunta. Quero dizer que isso só acontece porque Espumoso, infelizmente, não faz parte de importantes projetos, programas do governo federal, como, por exemplo, o Ministério da Saúde tem uma estratégia de saúde da família, que tem um só aqui em Espumoso, que é no Posto São Valentim, que é a estratégia encontrada pelo governo federal para consolidar o atendimento básico de saúde. Espumoso hoje tem uma equipe só. Numa população de 15 mil habitantes, nós teríamos que ter pelo menos mais 4 equipes, tendo 5 equipes da estratégia de saúde da família, que conta com um médico geral, um enfermeiro, um técnico, e o agente comunitário de saúde e, de maneira opcional, o dentista. Então, quer dizer que, aderindo a esse projeto, Verde, nós teremos totais condições de racionalizar a questão do agendamento de consultas, racionalizar a distribuição dos medicamentos, porque a aquisição hoje, como é feita em pregão, ela está correta. Nós iremos aperfeiçoar esse pregão eletrônico, colocar e dar transparência, colocar num observatório social, disponibilizado na internet, para que a população saiba de onde que vem os medicamentos, e aqueles medicamentos que são prioritários, que são obrigatórios, de acordo com a lista da farmácia popular que o Ministério da Saúde exige, será amplamente consolidada, e nós iremos sim trabalhar em parceria junto à Secretaria Estadual, junto com a Sexta em Passo Fundo, que elaboraremos esse projeto e iremos fazer com que o Estratégia de Saúde da Família, o Programa Federal Primeira Infância Melhor, o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, sejam viabilizados no nosso município, para que esse tipo de problema não volte a ocorrer. Ok. Vamos a mais uma pergunta. Depois, no final, teremos uma pergunta também do jornalismo, mais de cunho pessoal e não de programa de governo, para o candidato. Amanhã teremos aqui, tivemos ontem o Douglas Fontana, amanhã teremos aqui o atual prefeito Derli Helder, que será o nosso entrevistado e já confirmou sua presença, assim como os demais candidatos, que hoje tem um espaço curto no horário político para a fala dos candidatos, O que será feito para saneamento básico do esgoto no centro da cidade? Bom, primeiro lamentar a perca da sede da Corsã para Tapera, que era aqui em Espumoso, foi para Tapera por uma questão de falta de vontade política. Quero dizer que, quando falo em saneamento básico, eu me lembro da taxa que é cobrada pelas pessoas mais carentes aqui no nosso município, que se encontram no bairro Arroio, no bairro na Vila Parisotto, enfim. Quero dizer
que nós iremos instituir um Conselho Municipal de Saneamento Básico, que a partir desse conselho nós iremos, né, reivindicar junto à Corsã, junto à Corsã, a prestação de contas em relação ao contrato firmado do governo e a Corsã. A gente sabe que existem pontos, né, mais de 10 itens do contrato que a Corsã não cumpriu aqui, e é possível sim fazer uma reavaliação disso. Fazendo isso, Verge, é possível sim, né, nós diminuirmos essa taxa. Nós somos a candidatura que mais tem condições de fazer isso, porque nós no governo do estado temos um canal de informação para que a gente possa lutar junto à Corsã e diminuir essa taxa. Mas mais importante além disso é que também tem uma realidade no interior, onde inclusive no interior das Campinas tem lugar que não tem banheiro, sabe? Uma realidade que atenta à dignidade da pessoa humana. A gente vai lutar para levar o saneamento básico ao interior e levar até 100% o nível de tratamento da água. Isso é possível, outras cidades vêm demonstrando que é possível fazer isso, e junto à Corsã nós vamos buscar uma revelação desse contrato. Muito bem, vamos à próxima pergunta. Ainda restam 2 perguntas para o João Pedro, falando aqui na nossa programação ao vivo, nesta manhã. Vamos lá, próxima pergunta. Que ação pretende fazer para resolver o problema das estradas do interior que perduram há décadas e que tem, inclusive, derrubado os prefeitos sempre, né? Muito boa pergunta, agradeço essa pergunta, porque nossa proposta desde o início foi muito clara. A contratação de um engenheiro de estradas. Não é mais possível que nós possamos empurrar o problema com a barriga, Verde. Então, nós vamos atacar o problema em 2 frentes. Primeira frente será refeita toda a topografia do interior e, de maneira constante, iremos trabalhar para termos estradas permanentes. Readequar o leito, a adequação do leito das estradas, porque muita parte a chuva vai para o subsolo, outra vai para dentro da estrada, e tu sabe muito bem que uma simples panela ou um simples buraco pode inviabilizar toda uma estrada. E estrada se resolve e se trabalha desde 1º de janeiro, desde o primeiro dia, não 2, 3 meses antes de uma eleição. Então isso vai ser uma prioridade constante no nosso governo, através da contratação do engenheiro de estrada. Segunda equipe, atendimento pontual de demandas. Para acabar com aquela história de que a pessoa vai até a prefeitura, fala que solicitou uma obra A, uma obra B, e não foi um serviço não foi solicitado. Então essa pessoa ela vai ter um comprovante, né, que ela realmente solicitou o empedramento, a estrutura adequada para escoar a sua produção, e ela vai ter um comprovante. Caso daqui a um pouco não seja atendido, né, a gente não vai ter um conflito de versões, ela vai ter como comprovar que ela solicitou o serviço. Isso inclusive pode servir de crédito tributário para essa pessoa. Então, estradas no interior é prioridade do nosso governo sempre. Ok, mais uma pergunta que a gente faz para o candidato. É a última, né? E depois a pergunta que está na mão da Juliene, né? Na Juliene, aqui, né? Também feita pela produção. O que você pretende fazer de diferente para melhorar ainda mais a educação básica no município? Bom, como nós sabemos, é papel fundamental do município atender a educação infantil. Nós queremos revolucionar a educação infantil aqui em Espumoso. Queremos que Espumoso seja uma referência na educação infantil. E para isso, nós primeiro temos que combater o déficit de crianças de 0 a 6 anos que não têm, né, que não estão matriculadas na rede municipal de ensino. Portanto, entendemos que a demanda hoje ela já supera a oferta de matrículas. Pretendemos e iremos construir uma nova escola de educação infantil, valorizar os educadores e disponibilizar a infraestrutura necessária para que as nossas crianças elas cheguem no ensino fundamental, que já é uma etapa que nós iremos trabalhar em parceria com o governo do estado para consolidar a educação. E nós queremos dizer para os professores municipais que nós estamos empenhados em colocar em prática todas
as diretrizes do Plano Municipal de Educação, em parceria com o Conselho Municipal de Educação, com a Associação dos Funcionários, dos professores municipais, queremos constantemente dialogar e buscar melhorias para essa área, criando uma comissão onde o grupo, nós a partir de janeiro, queremos fazer um grupo de trabalho para identificar os principais pontos a serem melhorados na nossa educação infantil e casos de crianças, né, inclusive no interior. Eu conheci um caso com uma criança de uns 6 anos e não está indo na escola porque o transporte escolar não chega lá. Então, nesse sentido, a gente quer identificar esses problemas para que isso não ocorra. Verde. Então, a educação infantil é prioridade. Nossas crianças serão tratadas com dignidade para que isso seja uma referência no Estado em educação infantil. Muito bem, o João Pedro Valandro Bertani participando agora na continuidade do espaço, né? Nós fazemos mais uma pergunta, a última pergunta aqui, né? A última pergunta de cunho, vamos dizer assim, meio pessoal, né? E que o eleitor manifesta-se, né? Alguns comentários que surgem dizem que você é muito jovem para assumir uma prefeitura e que não tem experiência de gestão. O que você tem a dizer sobre isso? Eu faço uma referência ao médico, né? Historicamente, um médico, ele receita um chá, receita remédio A, remédio B, a gente sabe que não está dando certo. Mas aí vem um médico especialista, um médico preparado, que estudou, e diz que tem que fazer uma cirurgia. O que vocês vão optar? Entre continuar dando remédio, continuar dando chá, ou vamos ter a coragem de submeter a essa cirurgia? Então, quero dizer o seguinte, eu desde muito cedo, eu estudei, inclusive, graças a Deus, tive a oportunidade de estudar nas melhores universidades do país, inclusive no exterior, estive nos Estados Unidos, na França, né? E busquei conhecimento de políticas públicas, busquei conhecimento de práticas que deram certo, busquei conhecimento de gestão, de administração, vi o progresso em outros países e quero dar minha parcela de contribuição aqui para o município, trazendo essa realidade. Quero dizer que o meu vice é a pessoa mais preparada e que tem maior experiência em administração pública, galgou posições até chegar ao cara de corregedor da SUSEP, né? Então é um cara que tem experiência no trato da vida pública e eu, João Pedro, me sinto preparado, porque irei governar com a comunidade, com os melhores, fazer um governo de notáveis. E também quero dizer que eu, quando estava estudando, elaborei o papo com os governadores, debati os problemas do Rio Grande do Sul com todos os ex-governadores e pude identificar, né, sob da experiência deles, identificar o que é melhor para a nossa administração. E, claro, sempre administrei os negócios do meu pai e sei que aquilo que deu certo da iniciativa privada vai dar certo na administração pública e eu quero levar isso para dentro da prefeitura. Muito bem. Agora, então, o João Pedro tem 5 minutos para as considerações finais. Para falar a respeito de plano de governo, de ações que eventualmente não tenham sido perguntadas aqui pela produção. Bom, quero responder aqui as perguntas que universitários fizeram no desfile cívico semana passada. Por que Espumoso não cresce? 3 coisas. Primeiro, falta de planejamento, falta de gestão, falta de vontade política. Porque nós nunca nos perguntamos qual Espumoso nós queremos daqui a 10 anos, qual Espumoso nós queremos daqui a 15 anos. Por quê? Como? Qual o caminho seguir? Qual rumo? Não há planejamento. É por isso que nós elaboramos esse plano de governo, porque é um planejamento centrado nos anseios da comunidade. Gestão. Espumoso tem recursos, né? Da ordem, uma arrecadação na ordem de mais de 40 milhões ao ano, uma capacidade de investimento superior à média dos municípios gaúchos, que é de 8%. Então, quero dizer que recursos existem, mas como a gente sabe que as necessidades são ilimitadas, mas os recursos são escassos, é uma lei máxima da economia, nós teremos prioridades. E a nossa prioridade é fazer os investimentos que Espumoso necessita e não pode mais esperar, que é, né, a aquisição de uma nova área industrial, que é a geração de emprego, que é alavancar a educação infantil, que é incluir
Espumoso, nos programas federais na área da saúde, e aproveito aqui para deixar o meu abraço aos funcionários públicos municipais da saúde, tá? Que o problema da saúde é gestão. Vocês desempenham um bom trabalho, né? Os concursados são pessoas qualificadas e nós queremos dar condições, capacitá-los ainda mais, não só na área da saúde, mas em todas as áreas, para que possam estar preparados, qualificados para atender melhor, cada vez melhor a nossa população. Falta de vontade política. Qual foi a última grande obra que veio aqui a Espumoso? Então, a gente fala, a estrada de Espumoso, o acesso asfalto de Espumoso até a Soledade, conquistado no governo Antônio Brito. Então, nesse sentido, nós iremos elaborar projetos, vontade política. Por exemplo, é inadmissível que a Vence Tudo não se instalou em Espumoso por uma questão de vontade política, né? Uma questão burocrática. Tem no relatório da Secretaria do Planejamento uma cópia do e-mail, onde a Vence Tudo esperou quase 2 anos para se instalar aqui na área industrial e não pôde, uma questão burocrática. Falta vontade política para estender o plano diretor do município. Falta vontade política para que tenha um modelo de desenvolvimento econômico e social no município. Então, nesse sentido, não nos faltará vontade e coragem para ter um governo de conciliação aqui em Espumoso. Está na hora, Espumoso, de nós pararmos de levantar muros. Vamos dar as mãos e vamos construir pontes. Essa divisão entre A e B, essa polarização entre partidos, quem é prejudicado é eu e você, é Espumoso. Nós paramos no tempo, estamos estagnados. Vamos fazer um governo de conciliação. Vamos olhar para o futuro, não vamos olhar no retrovisor. Tem adversários que citam o governo do meu pai. Faz 16 anos que o pai saiu da prefeitura e eu amo meu pai, eu respeito, tenho um carinho muito grande por ele. E eu quero dizer que se alguém tem alguma pergunta para falar dele, alguma pergunta para fazer, ele está à disposição para responder. Mas o candidato sou eu, o candidato se chama João Pedro Valano Bertani. E eu me sinto muito preparado para fazer a mudança que esse mundo necessita. Não me interessa os conflitos que teremos que contrariar, os interesses que teremos que contrariar para fazer a mudança que esse bolso necessita. Fazer com que o município trilhe o rumo do desenvolvimento. Botar as pessoas certas nos lugares certos. Nós não temos compromisso político com absolutamente ninguém. Nós teremos total condições de colocar lá dentro pessoas preparadas, pessoas técnicas. Queremos cortar secretarias, queremos cortar a carga de comissão, cortar despesas. Eu, inclusive, me comprometi a doar metade do meu salário, né, para comunidades do interior e entidades escolares. Então é demagogia. Isso aí não é demagogia. E se os outros, e se daqui a pouco entendem que é para ganhar a eleição, convido os outros a fazer isso também, né? Porque eu não me sentiria confortável em receber um vencimento dessa magnitude quando eu sei que jovens da mesma idade que eu, que Espumoso, tem que buscar o seu futuro em outras cidades. É para dizer e para dar o exemplo de que a administração pública, que cargo público não é profissão, e dizer para os nossos jovens que seu futuro não está em outra cidade, sim em outro Espumoso, que eu quero dar o exemplo. Obrigado, Verde. Muito obrigado pela sua participação aqui. O João Pedro Valano Bertani esteve participando ao vivo aqui na nossa programação, tá? E sucesso a todos os candidatos e que vençam as ideias melhores para o município. Não, com certeza, Verde, parabenizo mais uma vez aqui pela iniciativa e dizer... Acredito que para fortalecer ainda mais a democracia, acho que seria importante até um debate entre os 3 candidatos. Sugiro aqui para a rádio, acho que seria importante. Tenho certeza que os outros 2, como estão comprometidos em mostrar os seus projetos, as ideias, e eu acredito que está sendo uma campanha muito bonita, uma campanha propositiva, uma campanha de ideias. Eu tenho certeza que eles irão aceitar e estarão aqui na líder para fazer esse debate. Então, deixo essa sugestão e convido aos outros colegas candidatos para que a gente possa fazer esse exemplo de democracia aqui para a nossa cidade. Muito bem. Esse é o João Pedro Valano Bertani participando ao vivo aqui da nossa programação no dia de hoje. E o pessoal que quiser, acesse o site da rádio. Nós teremos a partir daqui a pouco já, né? A gente à tarde vamos ter aqui o acesso. As pessoas poderão ver o candidato, as respostas, o trabalho todo feito ao vivo aqui na Rádio Planetário.